louvor. Ah, não é para dizer, nós não vamos cantar um louvor. Nós iríamos. Mas tá bom. Eu acho que eu já vou começar. Chegou um carro ali, parece que tinha tanta gente, eu estava meio esperando. Tá bem focado? Tá focado. Bem bonito. Então tá. Então agora sim, um bom dia oficial a todos. Bom dia. As nossas boas-vindas, né? Que Deus nos abençoe e permita que nós possamos realizar assim um bom trabalho na manhã de hoje. Agradecemos a presença de todos e dizemos assim: Grupo Espírita Bom Jesus, 85 anos. Rezam as tradições do mundo espiritual que este planeta Terra dele é cópia quase igual. Não foi criado de qualquer jeito. O de lá é mais perfeito, pois tem mais elevada a moral. Nós reencarnamos na Terra somente para progredir, pois é necessário ao espírito amar, perdoar e servir. E dentro de um ponto de luz, começamos a evoluir. Este ponto de luz que aqui quero ressaltar foi fundado há algumas décadas por um grupo familiar que aceitou a nobre missão de se doarem de coração e a outros espíritos ajudar. Foi em 1940, portanto, século passado, no dia 14 de abril, que o fato foi consumado. Nascia novo ponto de luz, o Grupo Espírita Bom Jesus, que por Deus foi abençoado. Famílias fizeram parte desta grande construção, que realiza tarefas nobres desde a sua inauguração. A espiritualidade os conduz a divulgar os ensinos de Jesus, buscando a regeneração. Tem estudo sistematizado, evangelização, exposições doutrinárias, atendimento fraterno e mediúnico, que são atividades primárias, trazendo consolo e esclarecimento para vivenciarmos este momento de transição planetária. Que os espíritos superiores estejam sempre a ajudar os homens de boa vontade que aqui estão para cooperar, com fé, amor e humildade, desenvolvendo a fraternidade no município de Caraá. A direção e aos trabalhadores deste iluminado centro. Aproveitem os 85 anos, pois é um precioso momento. Carreguem as vossas cruzes, mas que brilhem as vossas luzes como estrelas no firmamento. Grupo Espírita Bom Jesus, parabéns! Nesta data honrada e querida, e que por mais 85 anos espalhem amor sem medida, felicidades aos trabalhadores, paz e luz aos seus frequentadores, pois são eles que nos dão vida. Então, essa foi a mensagem, ele disse, psicografada por um espírito, por Milton Vieira, que esteve presente conosco no sábado passado. Então, dito isso, nós passamos então a palavra para a Ionara. É minha irmã e minha irmã. É irmã de crença, é minha irmã de sangue, é minha irmã caçula.
Beijinho, Leonardo. Vixe, essa aqui é mais alta. Bom dia a todos. Bom dia. A emoção é inevitável. Além de tudo que a gente prepara, né? Essa leitura, esse texto feito por alguém que nem sequer tinha vindo anteriormente a esta casa e faz um resgate tão nobre, né? Então, eu tinha me programado de falar que não foi por acaso que a Arara pediu que eu fizesse esse trabalho hoje, nem foi por atributos pessoais, foi principalmente por ser herdeira destes que fundaram esta casa há 85 anos, né? Na ata de fundação da casa consta lá o nome do vô Pereira, Alzírio Pereira Ramos, o pai da minha mãe, e o nome de João Fernandes, o pai do meu pai, João Fernandes Filho. Então, nós estarmos aqui, né, nessa condição de ainda ser trabalhadores desta doutrina, mostra que o plantio deles frutificou, né, que criou raízes, né, em nossos corações. E eu estava pensando, né, em 1940, o pai tinha 18 anos. O que pensa? A mãe tinha 12. O que pensavam, né? Pensavam que tinham que seguir os exemplos de seus pais, né? A autoridade paternal que no caminho a gente vinha conversando, que alguns pais já não têm mais autoridades em relação a seus filhos. E os nossos pais e avós tinham muito ainda esta capacidade de ser uma autoridade moral diante de seus filhos, e eles seguiam seus passos. E claro que depois, na vida adulta, também iam avaliar se aquilo lhes servia ou não. E nós tivemos a felicidade de ter pais que acharam que sim, que servia, que a doutrina espírita serviria para sempre para eles, como um mandato de fé, como uma busca que realmente tem compensações, que nos traz muitas possibilidades, né? E hoje a presença da Dona Olga aqui, a Dona Olga é uma das fundadoras do Luz Eterna. O Luz Eterna, lá de Gravataí, é também filho desta casa. Aquele centro espírita é, em grande parte, herdeiro desta casa aqui, porque estavam lá também na ata de fundação Arara, que é minha irmã, a Inaura. A Inaura foi a primeira presidente lá daquela casa. Com certeza é desta semeadura que aconteceu aqui há 85 anos atrás, né? E claro que não é, 85 anos atrás foi a filiação à federação. Naturalmente, essas pessoas já estavam reunidas em torno deste foco de luz que é a doutrina espírita, né? Que vem nos trazer o consolo e o esclarecimento. E é sobre isso que a gente vem falar, né? Do esclarecimento, principalmente. O título da palestra do capítulo 95 do Fonte Viva, Vê e Segue. Eu vou só pegar. Acabei deixando aqui para ficar bem à mão. Cheguei e botei ali. Vê e segue. É um versículo, né? Ou seja, uma frase de uma passagem registrada pelo evangelista João. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João 25. E essa passagem, essa frase é extraída de uma passagem onde Jesus cura um cego de nascença. E tudo começa quando os discípulos que estavam com Jesus caminhando por uma rua, por uma estrada movimentada, veem um cego mendigando. E aí perguntam para Jesus:
mestre, quem pecou para que este homem nascesse desse jeito, completamente cego? E aí, isso nos traz também, quando a gente está começando a estudar o Espiritismo e fazendo conexões de situações reais, né, de nossas vivências com aquilo que a gente aprende, e aí a gente pensa que Jesus era tudo muito mais do que o que a gente tem nos livros, né? O estar na presença de Jesus era estar com a luz viva. E então imagine a oportunidade desses discípulos de estar com alguém que tem explicação para absolutamente tudo que nos rodeia, né? E aí, assim como nós, quando estamos estudando o Espiritismo, querendo buscar explicações para as coisas, as situações, como uma tragédia, por que morreram 200 pessoas no acidente aéreo, à luz do Espiritismo, né? Porque a gente tem essas curiosidades, né? Essas vontades de entender. Assim estavam os discípulos também. Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Dando já para nós, deixando muito claro que Jesus falava sobre a nossa vida presente ter as raízes no nosso passado, né? Ou seja, a nossa semeadura é constante. E que, com certeza, se a gente não está colhendo hoje bons frutos, possivelmente a nossa semeadura anterior não foi tão positiva assim, né? Aí que, neste caso especificamente, Jesus responde: pois digo, não foi nem ele, nem seus pais. Ele veio assim para que se manifestasse as glórias de Deus. E aí, a gente entende que, possivelmente, aquele homem tenha nascido cego para justamente entrar na nossa história como ensinamento, porque Jesus ele não tinha uma expiação, que se fosse uma expiação, Jesus teria dito, né? Possivelmente a gente conclui que não, que ele veio como uma missão, veio na condição de cego como uma missão de fé, de resignação, para que hoje ainda nos servisse de exemplo, né? E aí, Jesus faz um lodo com saliva, pega com terra e saliva, passa nos olhos daquele homem e diz: vai até o tanque de Siloé, lava-te e tu vais estar curado, né? E foi o que aconteceu. O homem foi até o tanque de Siloé, lavou e voltou a ver. E aí, seguiu. E todas as pessoas do entorno diziam: mas tu não era cego? Sim, eu era cego. Tá, mas o que aconteceu? Por que agora tu está enxergando? Aí, não sei, um homem chamado Jesus fez um lodo, passou nos meus olhos e eu agora enxergo. Levaram ele então para a sinagoga, para o templo, para perguntar para os fariseus: olha só, este homem era cego e agora enxerga. Daí os fariseus dizem: mas quem te curou? Ah, foi assim, assim, assim. E aí os fariseus: mas hoje é sábado. Esse homem não é de Deus, porque se fosse de Deus, guardaria o sábado. Aí o homem: se é de Deus, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo, né? E porque se formou uma grande contenda ali, né? Se formou uma discussão, trouxeram os pais desse rapaz para questionar se realmente ele era cego de nascença. Os pais disseram: sim, ele era nosso filho, cego de nascença, sem dúvida. E tá, mas esse homem que te curou não é de Deus, porque te curou num sábado, né? E tinha um trecho aqui que eu tinha destacado. Ó. Este homem não está junto de Deus, não observa o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Ou seja, Nicodemos os diz, né? Rabi, sabemos que vem de Deus, porque só vindo de Deus alguém conseguiria fazer tais prodígios, né? E aqui os fariseus tentam se apegar a essa questão do sábado para condenar tudo de bom que Jesus fazia, né? Até usamos um exemplo assim, de que esses fariseus estavam muito mais preocupados com o copo do que com a água que continha.
né? Estavam muito mais preocupados com a forma do agir do que com a ação divina que Jesus estava ali praticando diante deles, né? E aí na sequência, aqui no Fonte Viva, diz assim: apesar do trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então, os milagres acontecem, mas como é que vai chegar em nós os ensinamentos de Jesus? Esse aproveitamento é individual, né? Então, quando esse cego diz, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. É isso, o Evangelho vai sempre nos trazer a visão sobre o quê? A visão sobre nossos erros. E aqui a gente já passa não mais a falar de cegueira física, estamos falando daquela cegueira que o Nelo estava anteriormente aqui dizendo, né, que tem pessoas que se orgulham, ficam felizes em dizer, comigo não é assim, comigo bateu, levou. O que essa pessoa está? Está cega dentro de um hábito que só lhe faz mal, né? A vingança, a maldade, né? Está fazendo mal em primeiro lugar para essa própria pessoa. E aí o Evangelho vai nos mostrando cada um dos nossos defeitos. E o meu pai, por falar de novo nele, né? Ele dizia, ele lia o Evangelho sem nunca parar. Todos os dias ele lia algum trecho do Evangelho. Ele lia em sequência, de ponta a ponta, de capa a capa. E ele dizia, a gente apanha de relho lendo o Evangelho. O que quer dizer isso, gente? Porque o Evangelho abre os nossos olhos sobre os nossos defeitos. É sobre isso que o Evangelho traz. O tempo inteiro a gente busca ali, porque tal coisa está acontecendo comigo, é fulano que não presta. Não, é tu que está nessa posição, é tu que está nesta condição. E é sobre isso que o Evangelho está sempre apontando para nós, a nossa necessidade de servir e amar, que também foi lida na poesia, né? Eu acabei nem pegando meus apontamentos. Paulo de Tarso, quando encontrou Jesus na estrada de Damasco, e cada um de nós tem sempre essas oportunidades de encontrar Jesus. Mas Jesus não está mais na terra. Como que não? Os ensinamentos dele estão aqui. Então a gente está apegada no corpo físico de Jesus? Não, né? O que foi importante da vinda de Jesus na Terra foram seus exemplos, foram seus ensinamentos, suas vivências. É sobre isso, e isso ainda está entre nós. E é por isso que a gente apanha, né? E é por isso que nós ainda somos fariseus, querendo negar Jesus, querendo negar os ensinamentos de Jesus, porque não vai bem ao encontro daquilo que eu queria ter escutado, porque ele está nos batendo sempre apontando aos nossos próprios erros, né? Então, Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco encontra Jesus, ele fica cego tamanha luz, ele se dá conta que todo o que ele enxergou a vida inteira não tinha razão de ser, ele estava no caminho errado. Então, o mundo dele se escurece, seus olhos perdem a capacidade de visão. E ele precisa, depois disso, depois que Ananias cura ele, trata, enfim, Ananias era o homem a quem ele estava perseguindo, ele estava indo buscar para matar. E é este homem que ele ia matar, é quem trata e recupera a visão dele. Aí, depois disso, ele fica durante 3 anos refletindo sobre as suas ações, o que ele tinha feito da vida dele até ali, os ensinamentos que a noiva dele já tinha passado também para ele, porque a noiva dele também gostava de Jesus, enfim. Aí ele entra numa crise de durante 3 anos ficar refletindo muito,
Será que nós já paramos para refletir sobre o que o Evangelho nos diz? Ou a gente finge que não escuta, ou a gente continua dizendo como o Nelo diz, eu sou assim e pronto, comigo bateu, levou, né? Vamos continuar até quando nisso, né? Não querendo reconhecer as nossas cegueiras, as nossas faltas, os nossos maus usos e costumes, né? Vamos comparar assim a leitura do Evangelho com a ida num médico ou numa nutricionista. Que a gente vai no médico, doutora, eu estou com pressão alta. Aí o médico nos diz, né, a senhora tem pressão alta, a senhora vai ter que diminuir o sal, não pode comer embutido, salame, salsicha, coisas assim, tem que evitar, queijo, enfim. E a gente pensa, isso é difícil, eu não quero mudar o meu hábito. Eu continuo comendo as coisas que me fazem mal. Ou eu tenho diabetes. E aí o médico me proíbe de comer açúcar, de comer pão, de comer arroz. Tá, mas como assim? Não vou mais poder? Aí eu vou morrer então. Se é para viver desse jeito, eu prefiro morrer. E muitos vão a caminho da própria morte, porque não querem respeitar aquela dieta. E a dieta que o Evangelho nos propõe é a dieta dos nossos vícios, dos nossos maus costumes, procura nos direcionar em outro caminho que não é o de erro, é um caminho de serviço, é um caminho de servir. Quando Jesus, lá naquela passagem que Jesus fala, cada vez que visitaste a um prisioneiro, cada vez que mataste a fome de alguém, cada vez que vestiste alguém que estava com frio, foi a mim que vós fizeste. Não tem nenhuma passagem mais clara, porque nessa passagem não há simbolismo algum. Jesus não está falando através de metáforas, ele está dizendo claramente que nós temos que amar e servir a todos que nos rodeiam, inclusive aos prisioneiros, como também o Nelo falou aqui, né? Anteriormente ele estava nos explicando de que um grande advogado disse que nunca teve a oportunidade de defender um criminoso desses de crime hediondo, porque o Nelo se deu conta, e é exatamente isso, este é o grande desafio, né? Como defender essa pessoa, né? Que cometeu um crime tão vil, tão desprezível, né? Ou que causou uma dor social tão grande, né? Então Jesus já dizia que nós temos que sim amar e querer bem também a estes, amar os inimigos, aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Essa é a cegueira que a gente não quer abandonar. Em outra passagem, no cego de Jericó, que é uma outra situação completamente diferente, não tem nada a ver com esse caso de Betsaida do cego de nascença. O cego de Jericó, o Evangelho registra que Jesus estava passando e aquele cego, Bartimeu, o nome dele, que significa, Bartimeu significa filho de Timeu, então a gente não sabe exatamente o nome dele, mas digamos que fosse o nome dele, Bartimeu. Bartimeu sabia que Jesus ia passar ali e ele escuta a movimentação e começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, os outros que estão em volta, diz: cala a boca, capaz que ele vai te atender, fica quieto aí. E ele cada vez gritava mais alto e pedia socorro: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus escuta e diz: tragam ele até mim. E aí eles disseram, os que estavam mais perto dele: tu teve sorte, ele está te chamando. E ele imediatamente joga longe uma capa que ele usava, e a capa era um uniforme que o Império Romano fornecia para quem precisasse pedir esmolas. Não se podia pedir esmolas à revelia da autorização do Império Romano. Ou seja, era mais um desafio, né? Além de tu precisar de estar nessa condição de ser mendicante, ainda assim o governo teria que te autorizar a pedir esmola na rua. E ele faz o quê? Ele se desfaz daquele uniforme. Eu não preciso mais disso, o mestre vai me salvar. E Jesus realmente o cura e diz: a tua fé te curou. Porque é nós que temos que nos curar.
o serviço sutil do Evangelho, o serviço sutil e renovador do Evangelho é individual, é de cada um. Por que Jesus passou perto de tanta gente, tocou tanta gente e nem todos foram curados? Por que aquela mulher hemorroísta bastou tocar nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada? Porque foi a fé que ela tinha, a confiança, a certeza de que a presença de Jesus na vida dela seria sim transformadora. Então, quando a gente diz vê e segue, é sobre isso, é sobre cada uma das vezes que a gente se depara com os ensinamentos de Jesus, dizendo, não vai por ali que tu vai te machucar, tu vai te fazer mal, tu vai te encher de mágoas. O que são mágoas? São as más águas que a gente guarda dentro de nós, aquele choro de raiva que também chora e marca dentro de nós essa mágoa que só nos faz mal. Então, cada vez que Jesus nos mostra, cada vez que o Evangelho nos mostra os nossos defeitos, que a gente consiga se recolher por 3 anos, como fez Paulo, por inúmeros anos, porque possivelmente nós somos muito mais atrapalhados do que Paulo, até reconhecer as nossas falhas e começarmos uma nova caminhada no bem, passamos a refletir a cada dia, a cada nova oportunidade, de não cometer de novo aquele erro, seja o erro qual for. Eu tenho um texto, eu acabei pulando e não li o texto que eu trouxe, é um texto de Emmanuel que fala dos cegos. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação. Ou seja, ser cego realmente é uma angustiosa provação. Mas também temos uma mensagem do Evangelho que diz, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Porque talvez não seja o veículo de tantos pecados que a gente faz através da nossa visão, olhando para os irmãos e utilizando esse dom da visão para julgar pessoas, né? Então, a sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. Isso sim é ser cegos, é ser rebelde a essa lei de Deus, é ser rebelde, é ser ignorante, é não querer aceitar as orientações de Jesus. É por isso que encontramos no mundo cego de todos os matizes, ou seja, diferentes tipos de cegueira que não é mais aqui a cegueira física, né? Cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado em que mergulham as mãos ávidas. Ou seja, pessoas que só buscam o tesouro material, né? Só se preocupam com o dinheiro, em amoedar um tesouro e vivem para isso. E cada vez que aquela dor moral visita, porque ninguém está isento da dor moral, o que o dinheiro adianta? No caso de uma separação, por exemplo, um casal se separa, o que adianta ter dinheiro? A saudade que fica, o dinheiro não consola. Cada vez que a gente tem uma grande perda, independente da quantidade de dinheiro que se tenha, não vai curar, não vai passar aquela dor. Cegos, por quê? Porque a pessoa está cega e viveu o tempo inteiro só para adquirir, não buscou os recursos do coração, os recursos do bem-querer de Jesus. Cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam, as pessoas ensimesmadas, voltadas só para si, só para o seu bem-estar, sem olhar em volta, quantos que precisariam de uma migalha daquilo que nos sobra, né? Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo, aquela pessoa que se sente insubstituível em qualquer tarefa que seja, né? Se acha o tal, se acha o bom, né? É uma pessoa que está encarcerada no orgulho e que não dá oportunidade a outros de também crescerem juntos, né? Muitas vezes na condição de líder de qualquer organização humana, a pessoa centraliza tudo e não permite nem o auxílio de ninguém. Cegos algemados à viciação, em que apagam a luz da própria consciência, os vícios, né?
Os vícios aí que não são só os vícios físicos, como a bebida, as drogas, mas também o vício da maledicência, tão presente ainda entre nós, né? Tão prazeroso que é fazer uma roda para falar mal da vizinha. É muito bom. Para quem eu não sei. Porque não é bom nem para nós, nem para a vizinha, nem para ninguém. Não nos agrega, não nos transforma em pessoas melhores. Muito pelo contrário. Por que Jesus tinha tantos seguidores? Por ser tão bom, por ser tão perfeito, não era por falar mal das pessoas. Isso não conquista ninguém. Cegos, agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais. A preguiça nos aprisiona, não nos permite um crescimento, não permite o nosso desenvolvimento, né? Jesus disse, tudo no reino de meu Pai trabalha, meu Pai ainda trabalha, e aí nós não queremos nem as mínimas tarefas, né? Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e a riqueza da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, esquecendo que a vida é trabalho e renovação. Muitas vezes a gente tem uma dor muito pungente, seja de porque eu sou órfão, porque meu pai e minha mãe não me quiseram e eu não consigo lidar com isso. E aí fica preso só nessa dor, só nessa tristeza, esquecendo que o serviço, o trabalho, o trabalho aqui que eu digo não é o nosso trabalho de sustento, mas sim o servir ao próximo, né? E muitas vezes também o nosso trabalho que nos sustenta tem também esse papel de serviço ao próximo, seja o colega, seja lá o que for. Se alguém está nos pagando para fazer alguma tarefa, é porque aquela tarefa é importante. Então, também é uma maneira de servir a Deus. Floresça onde fores plantado, né? Mas é que eu não gosto muito desse meu trabalho, porque, não sei, não é legal, não é glamouroso. Faça o melhor possível. Aquela é a tarefa que te cabe naquele momento da nossa vida. É isso que nos cabe. E com certeza tem um propósito, por mais que a gente não entenda por que a gente está ali naquela condição. É claro que isso não é uma recomendação para que a gente se acomode naquela posição. Mas sim, quando a gente faz aquele trabalho com primor, somos naturalmente galgados a uma outra posição. Isso é da vida, não precisa a gente se preocupar e espernear porque não quer ficar aqui. Claro, precisamos nos qualificar e nos preparar, mas nunca desesperar. Ora e confia, faz o que é a oração? A oração é cumprir o nosso dever, é fazer tudo da melhor maneira possível. Gente, já deu minha hora. Para todos esses cegos, eu vou só finalizar. Para todos esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor que nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. A gente tende a querer excluir essas pessoas, né? Isso aí é preguiçoso, isso aí vive deprimido, esse daí só pensa em dinheiro. A gente tende a querer excluir e não. A lição finaliza ali dizendo, você só sabe falar mal dos outros, que a gente possa orar para combater isso também em nós, porque com certeza aqueles defeitos que o outro tem que tanto nos incomodam, tem algum reflexo em nós, no nosso comportamento, tem alguma mensagem a nos passar. Essas coisas assim que a psicologia vem nos esmiuçar, mas que Jesus já nos dizia, né? Olha para ti, é a tua fé que te cura, é o teu esforço pessoal. Bate que a porta vai se abrir. Então, é sobre isso que a gente queria deixar o nosso recadinho. E, na verdade, a Arara já antecipou, né? Que a gente teria uma finalização com um louvor.
que também nos traz memórias da nossa antiga casinha, que era aqui do lado, o primeiro grupo espírita Bom Jesus. Era um dos hinos cantados nessa casa e que resume tudo que nós tentamos passar aqui hoje, que a mensagem, o título da mensagem é Vê e Segue-me, Vê e Segue. E o hino que elas vão cantar é Segue-me, que é um convite de Jesus, sem dúvida. Por favor, Williams. Eu na areinha da casinha. Ah, é? Pode desligar, Lê, por favor. Escuta a voz do meu Jesus, segue-me, vem, segue-me, guia-te
além de mais tudo, me deu uma gripe ontem. Hoje não vai ao. O nosso trabalho era esse, eu queria. A Toca já foi sentar. Já. Queria agradecer a oportunidade, os Lá vai ouvintes te de todos e dizer que é sempre muito emocionante estar aqui. Muito obrigada. Obrigada. Eu faço. Faz parte. Não quer fazer a prece do passo? Eu? Não quer fazer? Não tenho condições. De que Nelo fazer para nós então. Acho que eu faço. Hã? Eu faço? Faz? Ah, tá, não. Entendi dizer que eu fiz. Não, por exemplo. Não? Não, faz então, tá? Eu não faço coletivo. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo, Pai, por este momento tão único, tão nosso, tão da nossa casa. Te agradecemos, Pai, por sermos merecedores de todas as bênçãos que Tu nos dispensa. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos irmãos. Que levem para os seus lares muita paz, muita harmonia, muitas bênçãos. E que levem também a semente que foi semeada pela explanação evangélica na manhã de hoje. Pai de amor e de bondade, permita, Senhor, que os enfermos sejam recuperados. Que as iras, que as revoltas, que as pessoas magoadas possam refletir, assim como refletiu o apóstolo Paulo. Que a tua paz, Senhor, esteja com todos os nossos irmãos que aqui estão e abençoe também, Pai, os que lá em casa ficaram. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Que assim seja. Que assim seja.